paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos neste canal. Iremos começar o culto completo nesta tarde, 24/5/2026, meio-dia e 29. Vamos lá, vamos começar este culto, né? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, resumo do capítulo. Paulo agora se volta para o futuro ao esboçar alguns dos desafios que Timóteo terá de enfrentar. O primeiro deles é a superficialidade da fé de muitos que professarão o cristianismo insidiosamente ainda mais corrompidos por falsos mestres e motivados por desejos pecaminosos. 3:17. Todos os que anseiam viver de maneira piedosa enfrentarão perseguição, crescentes como a dos homens perversos, que irão de mal a pior. VV 8:14. Timóteo, contudo, dispõe de uma única fonte de energia. Ele foi bem orientado, conhece o caráter dos que lhe ensinaram e tem nas mãos a Escritura, transmitida pelo próprio Jeová. A Escritura dispõe de todo o instrumental necessário para equipar o povo de Jeová para toda boa obra. VV 15:17. Versículo-chave 3:16. Algo para confiar. A aplicação pessoal não permita que nada mine sua confiança na palavra de Jeová. Conceito-chave: falsos profetas, P462, perseguição, P760, salvação, P841, boas obras, P872. Destaques: nos últimos dias, 3:1, muitas passagens do Novo Testamento indica que seus escritores ainda estavam vivos nos últimos dias. CF AT 2:17, HB 1:12, 2 PII 3:3 e 1 JO 2:18. A frase V nossa atual era como estágio final da história antes do profetizado dia do Senhor, citado com tanta frequência pelos profetas do Antigo Testamento. P413 e 541. Tempos difíceis. 3:1. Essa passagem é exemplo de outras. Silencia a perspectiva otimista de alguns, de que a mensagem do Evangelho se destina a converter a maior parte da humanidade. Introduzir uma era de paz antes da volta de Jesus. O apóstolo faz contrastar esta visão com o aumento maléfico das condições morais e sociais tendentes a irem de mal a pior. O desafio cristão não é de apresentar a paz universal, mas de permanecer fiel a Jeová em tempos de tribulação e agressivamente promover o Evangelho da salvação de Cristo, apesar da corrupção no interior da igreja e da perseguição externa de que é vítima. Tem pessoas que confundem que o Evangelho veio trazer a paz. Não. O Evangelho não veio trazer a paz, o Evangelho veio trazer a transformação, é mudança de vida. É isso que muitos confundem, né? Muitos acham que o Evangelho veio trazer paz. Não. O Evangelho não veio trazer paz. O Evangelho veio trazer mudança. O ser humano ele tem que ter mudança, né? A verdadeira mudança é só quando o homem e mulher enxergar que a fé é que resolve o problema na palavra, obedecendo a palavra, obedecendo os dízimos da oferta, vindo da igreja, né? Ouvindo o pastor Simão Santo falar a verdade. É isso que vai fazer o homem e a mulher mudar de vida. Mas paz aqui na terra, né? A pessoa pensando assim, eu vou ter paz, eu vou ter sossego. Não, o Evangelho não veio para trazer paz. O Evangelho veio para mudança de vida, salvar. A diferença é salvar. Salvação é o quê? É tirar você daquele mundo das trevas e fazer você enxergar a verdadeira portas abertas. Entendeu? Porque aqui na terra ninguém tem paz mesmo, não. Quem fala assim, eu tenho paz, não. Ninguém tem paz. Ninguém, porque é a fé que já fala, a fé é que salva. Então muitos confundem o Evangelho com paz. Eu terei paz. Não. Você terá mudança de vida cada dia que você buscar. Cada dia que vocês buscarem.
Entendeu agora? Por isso que fala ali, ó. Só que precisa aprender outras coisas. Por isso que eu falo, tem que aprender a ser o que é crente. Presta bem atenção. Desafio, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros, se é que tem cérebros. O desafio cristão não é de apresentar a paz universal. Presta bem atenção, ó. Ou presta atenção. Vocês prestem atenção. O desafio cristão não é de apresentar a paz universal. Tá vendo, ó? Não é, tá vendo? Mas de permanecer fiel a Jeová, ó, em tempos de tribulação. Fiel, ó, é permanecer fiel. Não tá falando que você vai ter paz, você vai ter que permanecer fiel. Entendeu? Porque se o Criador deixar vocês ficarem muito na paz, vocês não vêm à igreja, vocês não devolvem o dízimo, vocês já não vêm à igreja, não devolvem os dízimos da oferta. Não faz nada pro Criador, não faz nada pro pastor. Né? Só querem bênção e some. Então o Criador não pode deixar vocês muito quietos, não. Então o Criador tem que mandar tribulações para você ficar esperto que precisa buscar Ele, entendeu? Ó, tá vendo? Permanecer fiel já vai em tempos de tribulação e agressivamente promover o evangelho da salvação de Cristo, tá vendo? Ó, o propósito do crente é a salvação. Apesar da corrupção no interior da igreja, ó. Quer dizer o quê? O que é o interior? Tem que mudar o coração. Por isso que eu falo que Jeová não está em todas as igrejas. Ele não está mesmo, não. O homem e a mulher tem que mudar o coração. Enquanto não mudar por dentro, não tem convenção ali, não. Entendeu? E da perseguição externa de que é vítima. Por dentro e por fora. Tá vendo? Então, quem enganar vocês falar assim, o evangelho veio trazer paz. Não, o evangelho não veio trazer paz. Não, o evangelho veio trazer salvação. Nós podemos falar de paz? Sim, podemos falar de paz, que só quem tem Jeová, Jesus e o Espírito Santo e que devolve os demais ofertas é que terá paz. Aí eu posso concordar que terá paz. Mas a pessoa pensando que ela terá paz em tudo, não vai ter não, tá, meu amigo, minha amiga e meus irmãos, minhas irmãs, isso eu já digo que não vai ter não, tá? Então, o propósito do cristão é promover a salvação, tá vendo lá? É salvação, permanecer fiel. Isso aqui que manda, isso aqui que salva o crente, não é a paz, tá vendo? Ó? A paz não salva ninguém, o que salva é isso aqui, ó, permanecer fiel. É isso aqui que salva, tá vendo? Em tempos de tribulação, tá vendo? Ó? É isso aqui que manda. Essa palavra aqui é permanecer fiel a Jeová. Igual nos dias de hoje, quem está permanecendo nos tempos difíceis com Jeová? Ninguém, meus irmãos. Então, como é que a pessoa quer paz? Não vai ter paz, não. Entendeu? Então, por isso que eu falo, muitos ficam gritando em rua, né? E para se mostrar para os homens na rua, gritando em rua. Jesus vai te dar paz, já, né? Jesus vai te dar paz. Aqueles que nem conhecem Jesus direito falam que Jesus vai dar paz. Sendo que Jesus falou, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer o que? A mudança. Eu vim trazer o que é salvação. Eu vim trazer o que é vida eterna. Eu vim trazer o que? Que tem que buscar eu e meu Pai, o Espírito Santo, todos os dias. Eu vim trazer o que? Que tem que devolver aquilo que é de Jeová, que é os dízimos oferta. Coisa que ninguém faz nessa terra. É isso que Jesus está querendo saber. Entendeu? Ninguém nessa terra tem paz. Quem fala assim, eu tenho paz, eu tenho sossego, não, ninguém tem paz. Enquanto estiver aqui na terra, não tem paz. O que muda o ser humano é ser fiel, que vai mudar a vida. É isso aí. Porque eu creio em mudança de vida. Eu já vi pessoas mudando de vida aqui nessa igreja. Durante esses 8 anos de sucesso que essa igreja teve. E durante meus 37 anos de ministério. Entendeu? Uma forma de piedade. 3.5. A descrição transcendente de pessoas que cada vez mais se colocam, juntamente com seus próprios desejos, como prioridade sobre qualquer outra consideração. Forma morpsis, que enfatiza a forma exterior. As pessoas querem manter religião, mas não desejam um evangelho autêntico, que exige a renúncia dos pecados e que assuma total compromisso com a verdade, com a verdadeira piedade. Aí confirmando o que eu acabei de falar logo atrás do vídeo, olha que não tem nada combinado. Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros.
evangelho autêntico que exige a renúncia dos pecados, tá vendo? Vocês não terão paz enquanto não renunciar os pecados, não vai ter paz, tá vendo? E que assuma total compromisso com a verdadeira piedade. Já viu aquela pessoa falar assim, hoje eu tive paz, amanhã já não tem, ou seja, nem amanhã, ou seja, daqui a pouco eu já não tenho paz. É porque a pessoa não quer mudar de vida cada dia. Ela não quer aprender que ela tem que se renunciar todos os dias. Por isso que eu falo, é mudança de vida, meus irmãos e irmãs. Entendeu? Por isso que Jesus proíbe de Pastor Simão Santos pregar em ruas. Você entendeu? De ficar pregando, gritando em ruas para serem vistos pelos homens. Por quê? Você vai ficar pregando em rua. Quem disse que você vai converter alguém? Quem disse que você vai salvar alguém em rua? Quem disse que você vai trazer paz para alguém em rua? Mas vocês não vão trazer paz nenhuma. Porque, primeiramente, a pessoa tem que ter comunhão com a igreja. Ela tem que se renunciar, tem que mudar de vida. Tem que vir para a igreja, tem que descer sobre as águas, tem que batizar, tem que aprender a virar um homem, tem que aprender a virar uma mulher. Tem que renunciar, não adianta, entendeu? Quem fica gritando em rua e pregando em rua, tá jogando as pérolas para os porcos. Os porcos só ouve um momento e já esquece e volta para a lama de novo. Não tem mudança, não, por isso que tem que pregar dentro da igreja. Vai pregar dentro da igreja. Continuando. Charlatões religiosos, 369. Descrição desdenhosa de Paulo dos que atacam os fracos. É devastadora. Na mesma linha é a crítica aos que desejam parecer que aprenderam, mas que ao mesmo tempo esconde todo tipo de maus desejos. Os nomes dos magos que resistiram a Moisés, CF, EX 711, não aparecem no Antigo Testamento, mas suas descrições como homens de mentes depravadas. Isto é, totalmente corruptos. Combina com o caráter e motivação dos falsos mestres que Paulo prevê se manifestarão durante esses últimos dias. Os que desejam viver piedosamente, 3, 10, 13. De fato, não há motivo algum para que os perversos persigam os cristãos que adotaram os valores básicos deste mundo e buscam simplesmente ser bem-sucedidos aqui. No entanto, a vida piedosa encorajada por Paulo é de compromisso ativo para com o que é justo. Significa que é impossível permanecer em silêncio diante da perversidade e injustiça praticadas em nossa sociedade. A pornografia, o aborto, a corrupção dos padrões morais são problemas que os cristãos combatem cada vez mais. É justamente essa ativa resistência que enseja a perseguição. Vamos lá, continuar aqui. Soprado por Javá, 3,16. A palavra grega descreve como se fossem navios, com as suas velas cheias, infladas, prontos para atravessar os mares. Paulo diz que toda a escritura é produto do trabalho da atuação do Espírito Santo. Ele inspirou o escritor e o levou a produzir aquelas palavras, embora a marca e a característica da personalidade de cada escritor estivesse presente, permanecem a verdade e as palavras certas do próprio Javá. É verdade, foi inspirada. Mas o homem também, ele pode escrever as coisas do Criador quando ele está em santidade e não precisa que o Espírito Santo fale com ele não. Só ele andar em santidade, ele já fala bem. O homem também ele pode escrever também o seu livro na escritura sobre a sua vida. Isso também é uma inspiração da vida dele com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Entendeu? Toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo e também foi inspirado pelo próprio escritor que andava em santidade com o Criador e que mudou de vida cada dia mais que ele procurava assim mudar. Entendeu, meus irmãos e irmãs? O uso da escritura, 3, 16, 17. A escritura é adequada para nos proteger dos falsos mestres e nos fortalecer da perseguição. Em especial, a palavra Jeová é útil para 1. O ensino didáscalos, é uma expressão ampla. 2. A repreensão elegemos, é palavra associada à convicção do pecado ou do erro. 3. A correção eparnortesin, é um termo que significa restaurar para o status do íntegro ou para a condição anterior. E 4. Habilitar. A ideia, que quer dizer educar a criança, capacitando e orientando em como viver. Com isso, teremos
todas as condições para as boas obras. Esse aqui já falou uma coisa certa, que tem que educar a criança, né? Tem que educar. Tem que educar a criança, entendeu? Tem que educar, exatamente, é isso aí que eu concordo. Tem que educar. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto em 2 Timóteo capítulo 3, em tópico focalizado no esboço, chamado, compromisso, desafios. O Senhor abençoa somente também os dizimistas, os ofertantes, abençoa também aqueles que estão vindo aqui na tua igreja, na tua casa aqui, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Amém e amém. Até o próximo culto à noite, eu estarei de volta com força, completo e com tudo. Só que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares não vão ensinar vocês essas coisas não, e nem outras coisas também que essa igreja aprendeu. Essa igreja aprendeu não só com esse livro, mas a igreja aprendeu com a fé. É a fé que salva, e mais nada, só isso. Mas só aqui que vocês aprendem com essa igreja, porque a verdade está aqui. A pessoa tem gente que abre a boca, né, e fala assim, eu sou crente. Você é crente como? Nunca estudou a palavra, nunca leu a palavra, nunca jejuou, nunca consagrou. Não jejue, não devolve os dízimos e oferta. Entendeu? Nunca salvou ninguém, nunca mudou a família de ninguém. Entendeu? Nunca viu Jesus, nunca viu Jeová, nunca viu o Espírito Santo. Como que você é crente? Você não é crente, você é apenas mais um que precisa mudar de vida. Só isso. E mudar de vida. Para ser melhor, para ser alguém e melhor nessa vida. Até o próximo culto, o próximo vídeo. É por isso que a palavra fala, meus irmãos, minhas irmãs. Antes de você tirar a trave do olho do seu irmão, tira o seu primeiro. É por isso que a palavra sempre fala isso. Por isso que Jesus falou, não tira a trave do seu irmão se você não tirou o seu. Entendeu? Tem que mudar de vida, meus irmãos, minhas irmãs. Tem que mudar. O crente, ele não é salvo só quando dessas águas ou se aceitou Jesus, não. O crente, ele tem que mudar de vida todos os dias. Igual a palavra fala, todos os dias tem que ter compromisso. Todos os dias. Já está ali, lá, compromisso. Entendeu? Falar que é evangélico é fácil, mas você não é evangélico. Vocês não são evangélicos ainda. Para falar que é evangélico, tem que estudar a palavra, tem que viver da palavra. Não é só o pastor que vive da palavra, não. Entendeu? As ovelhas também têm que viver da palavra. Você acha que é só o pastor que tem que fazer o melhor para as ovelhas? As ovelhas também têm que fazer o melhor para a igreja e para o pastor também, que é estudar a palavra. Entendeu? Lá em cima só vai entrar quem está guardado no coração. O que está guardado no coração? Que só vai entrar lá em cima. Quem guardou no coração foi o quê? A palavra. É a palavra. Igual falando na escritura. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Entendeu? Muda de vida, meus irmãos. É por isso que eu sempre falo. Não manda pastor Simão Santo mudar de vida, não. É vocês que tem que mudar de vida. É vocês do outro lado que tem que mudar de vida. Entendeu? Tira a trave seu primeiro, para depois você tirar do outro seu irmão. Porque hoje tem muitos hipócritas. Tem muitos que se dizem que são crentes. Eles são tudo hipócritas. Entendeu? Hipocrisia danada. Entendeu? Então até o próximo culto e o próximo vídeo. Tem que parar de hipocrisia. Para de ser hipócrita. Para de ser incrédulo. Para de olhar a aparência do outro. Se você não muda primeiro. Entendeu? É isso que vocês precisam aprender e guardar em seus corações antes que seja tarde demais. Quando eu falo tarde demais, antes que vocês morram e vá para o inferno. E se Jesus voltar, vai ser queimado aqui no lago de fogo. Então até o próximo culto à noite eu estarei de volta. Por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs. Muda de vida, vai mudar de vida.